Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Vou falar um pouco sobre gravação com cenários virtuais. A gente já bateu um papo sobre isso outro dia, mas dessa vez eu convidei um cara que é mega especialista no assunto, a gente falar efetivamente, passo a passo, né? Fluxo de trabalho, como é que funciona, aplicações, né? Para que serve efetivamente se gravar, se é mais caro, se é mais barato. Vamos bater um papo sobre isso. Omar Muro, ele é arquiteto peruano formado em cinema, animação e realidade virtual para arquitetura. Como cenógrafo, ele trabalhou nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Em 2017, para frente, ele prestou serviços para a Rede Globo e outras empresas, desenvolvendo projetos interativos para televisão, eventos e jogos, operando tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada, operando engines de jogos como Unreal. E aí, Omar? Tudo bem, cara? Tudo Eu fiz bem. aqui um breve relato aqui do currículo que tu me mandou. Falei que você, além de peruano, é formado em cinema. Foi o cara que me convenceu a ir para o Peru. Foi a última viagem que eu fiz. Adorei para aquele lugar, é verdade. maravilhoso. E queria que você contasse um pouco, cara. Né? Eu falei, dei uma resumida aqui no teu currículo, mas conta um pouquinho mais para a gente. Qual é o teu currículo? O que tu faz? O que tu fez? Bom, eu sou arquiteto, né, formado em arquitetura. Trabalhei durante muitos anos com cenografia de eventos, televisão. E recentemente, desde 2017, venho trabalhando com a Rede Globo fazendo cenário virtual, né? Então, trabalhei no Big Brother 2019, 2020 e atualmente trabalho como freelancer para outras empresas fazendo também realidade aumentada e realidade virtual. Cara, mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa, né, cara? Eu acho que a ideia de bater esse papo hoje foi para a gente falar um pouco sobre realidade virtual, realidade aumentada, cenários virtuais, em função de um job que a gente fez há pouquíssimo tempo, né? Então, é verdade. Há umas 3 semanas atrás, a gente está finalizando agora, na verdade, esse filme. Fizemos um filme para Venâncio, que a gente tinha um desafio que era, precisamos gravar os diretores da Venâncio, como se eles estivessem num anfiteatro incrível, maravilhoso, num lugar fantástico, assim, de muita grandiosidade. Só que, como é que você faz isso no momento que a gente vive agora, né, de pandemia, sem poder ter uma cenografia realmente muito, muito bacana, uma cenografia pica? Como é que a gente faz isso? Falei, eu acho que é a chance da gente trabalhar aquele projeto que a gente já vinha conversando, né? Falei, Então o desafio se tornou, vamos colocar a galera da Venâncio dentro do TED, como se eles estivessem fazendo uma palestra no TED, que é, acho que a grande referência mundial, né, de palestras de alto impacto. Então a gente lançou esse desafio e trabalhamos juntos, né? Foi uma experiência e tanto, cara. Então eu queria que você me contasse um pouco, para a gente começar a conversar sobre isso. Como é que funcionou, né? Como é que funciona essa tecnologia, Omar? Bom, essa tecnologia, a gente, em 2017, quando foi trabalhar na Globo, a gente trabalhou com essa tecnologia no Big Brother. Então, a tecnologia que a TV Globo utiliza é uma tecnologia até bem mais complexa. Mas o que acontece? É uma tecnologia que ainda está muito longe, até mesmo de produtoras grandes, porque é extremamente caro, extremamente caro. Então, só grandes canais de televisão conseguem ter esse tipo de tecnologia. A ideia era como trazer uma tecnologia desse tipo para produções que têm menos orçamento no seu escopo. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar desde o ano passado outras tecnologias que pudessem baratear, digamos, baratear entre aspas, né, esse tipo de produção. Foi aí que a gente entrou com esse software de composição Oximetry e conseguimos, graças a esse software, fazer um cenário virtual utilizando uma outra técnica que é a câmera virtual, não é nem o tracking que a TV Globo costuma utilizar, mas que te dá um feeling muito parecido, né? E você consegue inserir
um cenário virtual junto com pessoas de verdade, com objetos reais, o que já é um avanço significativo. Legal, Omar, mas olha só, para a galera que não conhece, assim, nunca ouviu falar, né? Vamos lá. Normalmente você vai gravar um estúdio, você tinha duas opções. Ou você cenografava aquele estúdio, você transformava ele no local exato que você queria gravar, ou você tinha uma locação, ou tu gravava no chroma. Tu gravava no chroma, chapado, aquela imagem, né, plana, e depois na pós você substituía aquele fundo, né, por uma outra imagem. O que, em geral, era sempre uma questão mais complicada para você fazer bem feito. Muita gente fez, né? Foi até muita linguagem, né, da MTV dos anos 90 e tal, que era uma coisa meio chapadona, assim, que ficava as coisas passando no fundo e tal, mas para você fazer muito bem feito era complicado, porque você tinha que tentar igualar a incidência de luz que existia no cenário que você estaria colocando depois e nas mesmas pessoas que estariam ali, de forma que aquilo ficasse fidedigno, né? Então, acho que a grande jogada agora a gente já faz isso ao vivo. Não é isso, Omar? Então, assim, como é que é? Qual é a diferença, né, cara, entre o que era feito antigamente para o que é feito agora? Ainda continua sendo complexo, tá? Não é ainda algo muito fácil de você fazer, mas você tem outras tecnologias. Mas você ainda tem outras tecnologias. Você tem outras tecnologias que fazem... A grande diferença é que antigamente você tinha que gravar tudo para depois você fazer a pós-produção. O que a gente está fazendo agora é em tempo real. Então, a gente está utilizando engines que são utilizadas para fazer games, né? Que utilizam essa tecnologia de tempo real para fazer toda a cenografia que você construiria virtualmente e colocar isso durante a gravação. Então, durante a gravação, você está vendo o cenário, qual o cenário que você está utilizando. Então, a grande diferença é você estar vendo tudo que você faria na pós-produção durante a captação. Então, isso significa, assim, fazer 80% do que, quase, digamos, entre aspas, matando a pós-produção, né? Não que você não vai ter pós-produção, você vai ter, continuar tendo, alguns projetos vão precisar de pós-produção, né? Mas esses eventos que são feitos ao vivo, como, por exemplo, numa live, ou um evento num estádio ao vivo, por exemplo, você não tem como fazer pós-produção. E ali ao vivo tem que acontecer as coisas. Aconteceu agora, né? Sim. Então, qual a diferença para o chroma antigo, que o chroma já se usa há décadas, isso, né? Qual a diferença dessa tecnologia com o chroma anterior? Você continua utilizando o chroma, mas antigamente no chroma você não conseguia visualizar o cenário, não conseguia visualizar aquilo que a pós-produção iria fazer. Agora você visualiza, você vê e você pode fazer alterações em tempo real de texturas, materiais, elementos que entram e saem em tempo real, tudo de forma rápida, ao vivo. Omar, mas é até uma coisa que a galera fica pensando e perguntando aqui, né? Que máquina que tu usa, rapaz, para fazer isso em tempo real? Fala um pouquinho pra gente. São monstros que custam a partir de 30 mil reais, 50 mil reais. E tem máquinas mais para broadcast que chegam a 150 mil reais. Então, mas conta aí, uma máquina que a gente usou na Venance, né? Fala mais ou menos da configuração dela. Uma configuração de uma máquina dessas, por exemplo, eu tenho uma placa Blackmagic para captura 4K no mínimo, ou 8K, dependendo, ou uma placa AJA. Só uma placa AJA custa em média 15 mil a 25 mil reais. Certo. Aí você tem que ter uma RTX, uma placa gráfica RTX 2080 Ti no mínimo. E isso porque estamos falando de algo mais simples, né? Se você for trabalhar para broadcast mesmo, vai ter que ir para uma RTX 8000, uma quadro, né? Que já é específica para isso. No mínimo 1 i9, 64 de RAM, um HD SSD, mais um ou dois HDs internos para dados e por aí vai. Não, beleza, né, cara? Aí, eu já estou até perguntando, RTX 3090 ou Titan? Porra, não sei. É uma nova. Lembre-se que todas as RTX 3090, 2080 são placas gráficas para games, tá? Você pode usar com essa tecnologia? Pode, mas o ideal é você trabalhar com placas quadro. Isso é ideal para produção virtual. Placas quadro, RTX quadro. Então eu queria, Omar, né, seguindo nessa linha, que você me explicasse o fluxo de trabalho, né? Como é que funciona, né? No momento que eu te liguei, eu falei, porra, Omar, temos esse job aqui, esse desafio. O que aconteceu? Qual é a sequência de atividades? Bom, a sequência de atividades, a primeira coisa é você criar um cenário
pode ser em qualquer software 3D Max, Maya, Blender, né? Um cenário 3D Certo. que depois você vai importar esse cenário todo 3D para um Unreal, né? Todo mapeado. E aí no Unreal você vai finalizar com materiais, iluminação, vai fazer as blueprints para fazer as interações, para que o software de composição, que nesse caso a gente usou Aximeter, mas poderia ter sido outro, um Zero Density, Pixeltop e por aí vai, pudesse ler as informações da Unreal. E poder, por exemplo, você tem uma tela dentro do cenário, então essa tela vai exibir os vídeos que eu quiser colocar, ou que entre uma animação no cenário, né? Esse sistema vai ler. Então, basicamente, trabalha dessa forma. Um software 3D para criar os assets, um software Unreal para fazer assim, o cenário interativo e um software de composição para poder fazer o ao vivo. Basicamente isso. Só isso, né? Então, ou seja, você tem que ter alguém que entenda, né, do 3D, que eu acho que é um mercado um pouco maior, né? Você tem bastante gente que opera. Sim. E você tem que ter alguém que entenda do Unreal, né? Alguém que entenda do Aximeter e tal, desses sistemas e tal, que já é um mercado muito mais escasso, né? Muito mais complicado, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Essa gravação, cara, no set, até respondendo aqui uma pergunta, como ela se diferencia de uma gravação em termos de equipe, né? De uma gravação que tivesse um cenário. Bom, para começar, a gente não tem praticamente ninguém de arte ali, né? Talvez você teria uma galera de figurino e tudo mais, você pode ter um diretor de arte que vai estar ali trabalhando na composição do todo, né? Mas não especificamente. Nesse caso você estava fazendo os dois, você ocupava esses dois papéis, né? Mas você poderia ter eles separadamente, né? Digamos assim. Sim. E eu acho que ela se assemelha a uma equipe que gravaria, por exemplo, um projeto com um cenário chroma, com um acréscimo, dois responsáveis específicos pela tecnologia. É mais ou menos isso, né? Então, ou seja, teria as mesmas pessoas que teriam uma gravação de chroma comum, porém acrescentando a galera que é especializada na tecnologia, certo? É mais ou menos por aí. Lembrando que, é claro, para fazer um chroma realmente bacana, que funcione, cara, tu tem que ter um puta fotógrafo, alguém que sabe fazer. E lembrar que é o seguinte, você tá gravando assim. É diferente de quando você grava com um chroma vagabundo e depois você fica ali um tempão recortando ali para ver se melhora. Ali você tá gravando a vera, entendeu? Você tem que ter certeza de que você tá gravando da forma correta. Né? E aí, falando até um pouco do fluxo de trabalho, né, Mário? Eu lembro que lá a gente usou o seguinte, né? A gente gravou com nossa câmera era uma Blackmagic, ela jogava o sinal para o computador, né? Para a tua máquina. Sim. E a gente jogava esse sinal, se eu não me engano, foi HDMI mesmo ou SDI? Eu acho que foi HDMI mesmo. HDMI, né? Mas você podia jogar SDI. Poderia ter sido SDI. Beleza. E aí o computador, ele poderia fazer as duas coisas. Ele poderia tanto emular e gravar aquele material, ou ele poderia emular e dar a saída para que a gente gravasse em outro local. Sim. E a gente optou por uma questão de segurança, por gravar o conteúdo em outro local. Então a gente usou um Atomos Shogun, que é um gravador, né, sem compressão e tal, desses gravadores que você grava na câmera mesmo. Só que ele estava já gravando não com o sinal da câmera, mas com o sinal que vinha diretamente do computador, né? Então essa foi a jogada que a gente utilizou, né? Então, Omar, o que eu queria que te perguntasse? Eu queria dar um passo atrás, eu queria que você falasse um pouco do Aximetry, né? Como é que é esse software, né? O que efetivamente ele faz, né? Assim, quando tu pega, né? Nesse caso, cara, era vamos lá, né? Era um cenário que emulava um grande anfiteatro. E a gente ia colocar 3 pessoas. E elas estariam dentro de um chroma que era muito pequeno, né? Era um cenário, sei lá, não vou me lembrar agora, mas ele tinha 7x7, era uma coisa bem pequena. E você emulava aquilo como se ele estivesse num lugar gigantesco, né? Como é que ia colocar esses personagens dentro desse software? Como é que isso funciona? O que acontece? O Aximetry, como outros programas até o próprio Pixeltop, eles trabalham também, além de trabalhar com câmera tracking, eles trabalham com outro sistema de câmera que é chamada câmera virtual. Então, como que ele trabalha? Você tem um cenário 3D e você insere dentro desse cenário 3D um plano.
esse plano nada mais e nada menos do que o que a câmera está captando. Então é como se você pegasse um plano do que a câmera capta e inserisse dentro desse cenário 3D. Então quando você mexe ou movimenta uma câmera virtual, tanto o cenário quanto o plano da câmera estão se mexendo ao mesmo tempo. Então dá a sensação de que as pessoas estão inseridas dentro do cenário. Basicamente é isso que ela faz. Fora que você tem toda a parte de interação que você pode inserir, né? Elementos virtuais entrando e saindo, você pode fazer elementos Legal. virtuais na frente ou atrás da pessoa, infinidade de possibilidades. Omar, eu acho que essa é a grande dúvida, né? Como é que você transforma... Essa é a grande diferença, né? Do que é o Chroma padrão para essa tecnologia que a gente está falando, Sim. né? Então a questão é, existe um paralaxe, né? O fundo, ele se move conforme você muda uma câmera virtual, né? Sim. Isso que a gente não está falando de tracking, a gente está falando só de câmera virtual, ou seja, dentro mesmo. do sistema, a gente cria movimentos de câmera onde o cenário está ali andando ali atrás da pessoa, né? E você consegue ali criar uma ilusão, qual é um movimento, né, de câmera. Então, ou seja, nessa gravação, a gente tinha uma câmera. Sim. E na câmera virtual a gente tinha 8. Isso, então a gente podia tinha uma ter mais. Podia ter mais, né? É que era tanta câmera que a gente não sabia organizar, né? Então, assim, então a gente simulava uma câmera que estava mais próxima, uma câmera que estava ali lá atrás, mostrando, como se estivesse mostrando a galera e tudo mais. Assim, pô, foi incrível, né, cara? Eu acho que isso abre um leque de possibilidades assim muito grande, né, cara? Eu queria que você, Omar, diferenciasse agora um pouco, né, do que é a câmera virtual gravada nesse cenário e o tracking efetivamente, né? Qual é a diferença dos dois? Bom, o tracking, basicamente, você precisa usar um outro sistema também de tracking, o que ele faz? Ele passa as informações de posição, lente e foco da câmera que você está utilizando, seja uma Blackmagic, uma Alexa ou qualquer outra câmera, uma Sony também, e passa essas informações para uma câmera virtual dentro da engine, dentro da Unreal. Então, quando a câmera de verdade se mexe, ele vai ter um sensor, no caso um sistema de tracking, fixado na própria câmera, e que quando a câmera se mexer, a câmera virtual também vai se mexer com a mesma precisão. Então, e qual a vantagem disso? Você não usa mais essa questão do plano, você está gravando a pessoa e você está conseguindo ver a volumetria da pessoa. Então você também não tem a limitação do enquadramento da câmera, que é uma das limitações que a câmera virtual tem. Então você tem mais liberdade de movimento, você pode subir, descer com a câmera, botar a câmera numa grua e afastar tantos metros você quiser. Então, digamos assim, é uma tecnologia assim, de muito maior qualidade, né? E tudo isso sendo gerado ao vivo. Muito legal, cara. Agora, veio uma dúvida aqui, que é algo que eu realmente não sei, e nem tinha combinado de perguntar isso, mas dá para combinar a câmera tracking com câmera virtual também? Não, né? São duas coisas diferentes, né? Não há necessidade de você usar a câmera virtual, porque quando você tem um tracking, todas essas possibilidades que você teria numa virtual, você tem no tracking, tipo, quantas câmeras você quiser, planos, enquadramentos, realidade aumentada, todas as possibilidades você tem, inserção de elementos virtuais, sim. Então, por isso não há necessidade de usar os dois ao mesmo tempo. Legal. Cara, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as aplicações, né, cara, assim, para que tipo de gravação isso serve, né? Pô, você deu um exemplo do Big Brother, por exemplo. Eu sei que esse ano foi feito de forma mista, mas no ano passado ele foi integralmente feito em realidade virtual. Então, ou seja, você tinha lá o Thiago Leifert basicamente no fundo Chroma. E você tinha uma série de elementos que eram gerados, né, e interagiam ali com ele, né? Mas só que isso, assim, me parece uma coisa muito voltada, né, realmente para um programa de televisão, né? Assim. Então, ou seja, para uma coisa, um programa de história, um programa que acontece ao vivo e tudo mais. Mas, pô, pensando no cinema, né? Pensando em coisas mais elaboradas, mais rebuscadas, né? Que aplicações a gente pode ter, né? Em que momentos faz sentido utilizar esse tipo de tecnologia em detrimento de utilizar um cenário efetivamente? Certo. É claro que esse tipo de tecnologia é importante você utilizar para... Você não vai usar em todos os projetos, né? Tem projetos que realmente pedem esse tipo de tecnologia. Por exemplo, você tem um cenário que seria extremamente difícil ser feito de verdade. Ou digamos assim, você só tem grana para construir um certo cenário até certa altura.
Então você tem um orçamento, mas você tem uma limitação de verba e você gostaria de ampliar isso. Então, há diversos casos em que você pode utilizar isso, né? Agora, outra coisa, não adianta você usar, por exemplo, esse tipo de tecnologia para reproduzir uma praia, porque ficaria muito mais barato você gravar numa praia do que você fazer um cenário virtual parecendo praia, entendeu? Entendi. Então, é interessante você usar em coisas que realmente vão te levar a um outro patamar em termos de cenário, imitação. Ou, por exemplo, como agora na pandemia, seria muito difícil você gravar na praia. Então, você faria num estúdio e aí talvez você faria a gravação com cenário virtual desse tipo de coisa. Mas aí é uma questão de pandemia. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, né? Se a gente tivesse nessa situação hipotética que você comentou, de termos que gravar na praia em meio à pandemia, sem a possibilidade de gravar na praia, e estivéssemos no estúdio, essa praia, faríamos ela em 3D ou usaríamos um stock image da praia e a gente criaria uma composição que se relacionasse a ela? Não, você pode fazer toda ela 3D. Hoje em dia você tem assets, assim, do Megascan, Quixel, pessoa que já trabalha com Real, de assim, elementos, cenários realistas, né? Por exemplo, a TV Globo usa isso no Fantástico, a Record também usa isso. Então você poderia usar tudo inteiramente virtual. Certo. 3D. Mas o que impede a gente, Omar, agora de essas produções de avançarem, né? Quais são as grandes dificuldades, né, que você encontra no mercado hoje em dia, né? Vamos dizer que sim, entendo você como um pioneiro dessa questão, assim, eu só ouvi falar sobre isso a partir de você, e aí pesquisei, claro, vi que existe esse movimento no mundo, né, inteiro sendo falado sobre isso, mas em poucos lugares, né, ela está acontecendo realmente de uma forma muito efetiva. E você aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tem sido um cara que tem sempre falado sobre isso. Então, o que você entende como uma grande dificuldade, né, para poder seguir com essa tecnologia nesse momento atual? Eu acho que tem duas grandes dificuldades aqui. O primeiro é falta de informação sobre o que essa tecnologia faz, até porque é muito nova. E tudo que tem a ver com tecnologia sempre tem uma resiliência, né, com relação, poxa, mas como é que isso é feito? Como é que isso funciona? Porque tem uma certa complexidade, né? E você precisa aprender uma série de coisas para fazer aquilo funcionar. A outra questão é falta de mão de obra e especialização na área. Eu não digo necessariamente só sobre essa tecnologia, mas até do uso de software. Você tem até dificuldade para achar profissionais para trabalhar com o Unreal. De que adianta, às vezes, você ter um profissional que sabe trabalhar com o Unreal, mas é da área de games, mas não entende nada de televisão, né? Então, há uma falta enorme desse profissional no mercado. Ou seja, estamos dizendo que falta mão de obra especializada para trabalhar com essa tecnologia, digamos assim. Com certeza. Né? É uma área que está nova, que está se abrindo e com possibilidades enormes para quem investir e querer entrar nessa área agora. Não adianta querer entrar nessa área daqui a 3 anos, porque já vai ter alguém gigante aí na hora. Né? Para você conseguir uma vaga para entrar, você vai ser quase o cara das galáxias para conseguir uma vaga. Mas, Omar, é muito caro, cara. Assim, e vamos pensar, né? Pô, usaram uma solução dessa para gravar numa praia, simular uma praia, como você mesmo falou, não faz sentido. Você tem a praia ali, por que você não grava na praia? Sim. Vai ser mais barato. Né? Agora, se você tivesse que, de repente, ter uma praia, sei lá, ou ter um cenário de guerra que se passasse na era medieval, entendeu? Pô, talvez criar um cenário desse seja altamente complexo, entendeu? Então, assim, nesse caso, talvez fosse muito mais barato usar essa tecnologia. Queria que você fizesse uma ponderação, entendeu, sobre isso, Omar. Tem o seguinte, essa questão de ser mais barato, a gente tem que ter certo cuidado com isso. Porque quando a gente fala ser mais barato, as pessoas pensam que é só um 3Dzinho. É só fazer um 3Dzinho, e não é só fazer um 3Dzinho. Há várias questões envolvidas nesse processo de fazer o cenário virtual. Então, na verdade, você tem que pensar que, na verdade, qual a diferença disso para um cenário de verdade? Número 1, um cenário de verdade ele não é interativo. A não ser que você faça algumas traquitanas para ele ter interação. Número 2,
você não consegue inserir elementos que surgem do nada, por meio da realidade aumentada ou de elementos virtuais. Então, na verdade, o cenário virtual e o uso dessa tecnologia de realidade aumentada, ela vai te ajudar a ampliar o teu projeto, ampliar as possibilidades do que você pode fazer. Aquilo que você Legal. faria de uma forma simples com um cenário, você eleva isso à potência 10, 20, 30. N possibilidades para você fazer aquilo. Então, aí entra uma questão de criatividade, de usar a tecnologia da forma correta, né? E não usar a tecnologia só porque eu estou usando aqui, eu sou, né? Não adianta. Claro que é de nada. divertido, né, cara? Estou usando aqui a tecnologia, Sim. porra, é muito maneiro, mas eu entendi bem o que você quis dizer, assim, nem todo projeto faz sentido, né? Tem que realmente compensar, porque exige um planejamento muito grande para você executar, e ele pode, ao meu ver, se tornar uma opção muito mais barata do que alguns cenários, dependendo do que você for fazer, né? Agora, em outros casos, ela pode ser uma solução mais cara. Existe um equilíbrio, existe um ponto de equilíbrio aí a ser encontrado, né? Omar, mas queria que você me dissesse o seguinte, né? Observando como o mercado tem reagido a tudo isso que tem acontecido, aí eu incluo aqui a pandemia e o momento que a gente vive e as dificuldades de gravação, queria que você me falasse como é que você enxerga o futuro dessa tecnologia. Bom, o futuro dessa tecnologia não tem volta, né? Cenário virtual, cenografia vai... Não que a cenografia virtual vai acabar com a cenografia de verdade. Não, isso não. As duas vão conviver normalmente. Mas ela vai abocanhar uma boa fatia do mercado. Porque quando você fala para qualquer... Uma Globo, por exemplo, uma empresa como a Globo, de que você agora, num único estúdio, você consegue fazer N cenários que você quiser, né? A Globo tem todos os estúdios da Globo estão cheios de cenário sendo montados e desmontados todos os dias. Imagina, ela não tem mais que fazer isso. Olha a grana que ele está economizando. E outra coisa, a Globo, por exemplo, eu coloco a Globo porque é a empresa que começou com essa tecnologia, é onde eu aprendi a é usar uma pioneira, essa tecnologia. né, cara? Pioneira. É uma grande referência, né? Sem dúvida. Né? E digamos assim, você não cria lixo, né? Então, por exemplo, todo material que você construiria com cenário de verdade, o que acontece? 80% disso vira lixo. Você não tem como reaproveitar isso. Por mais que você tenha todo um processo de reaproveitamento, é muito difícil você reaproveitar madeira, né? Você joga no lixo. Então, isso, para onde vai esse lixo? Quando você faz cenário virtual, você mata isso. O teu cenário é 100% sustentável. Você reaproveita tudo que você está fazendo. Então, isso para uma empresa do porte da TV Globo é crucial. Faz muito sentido, né, cara? Isso já está mudando toda a forma como os canais de televisão estão trabalhando. Os canais de televisão vão migrar, já estão migrando para essa tecnologia. E não somente linha de show, isto é, variedades, esporte já está há muito tempo, e em algum momento, logo, dramaturgia também. Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Omar, mas eu lembro o seguinte, né? A gente se conheceu na Faculdade Estácio. Sim. Caramba, uns quase 15 anos atrás. A gente fez um curta sobre o Palace 2. Um curta que originou depois o filme. E depois a gente perdeu um pouco de contato, né? Na verdade, você foi cofundador da Vira-Lata, né, cara? Em 2010, quando a gente abriu a Vira-Lata, o Omar foi sócio. Foi o primeiro sócio da Vira-Lata. Depois ele tomou outro rumo na vida, foi fazer outras coisas, mas esteve aqui. A gente escolheu o nome Vira-Lata na casa do Omar, né? 3 horas da manhã, a gente já estava de saco cheio já de falar em vários e vários nomes. É uma história e tanto. E Omar, eu lembro que nessa época você era um cara mais próximo da direção de arte, cenografia e tal. Como é que você foi parar efetivamente nessa área tão tecnológica, né, que você está trabalhando agora? Como é que você migrou para isso? Acho que para mim foi meio natural, porque na verdade eu comecei fazendo animação, então já antes de entrar para a cenografia, antes de entrar na TV Globo em 2002, eu trabalhava em produtora de animação. Então é uma área que sempre me interessou, e a animação sempre está ligada com tecnologia, né? Efeitos especiais, toda essa área. Mas aí, como entrei para trabalhar com eventos e com cenografia,
acabei ficando por ali durante um tempo, e a cenografia de eventos ela trabalha muito com tecnologias também. Então eu sempre estive ligado com a questão tecnológica. Então quando eu vi que a produção virtual começou a ganhar um volume muito forte em termos de produções, principalmente lá fora, falei, cara, esse aqui é o caminho que a cenografia vai seguir nos próximos anos. Então eu tenho que estar nisso. E aí eu deixei o emprego e fui para a Globo. Foi o que eu fiz. Nada mal também, né, Omar? Nada mal também. Mas também trabalhou muito tempo, né, na P&G barra SRCom, né, Sim, cara? Fez da sim. Réveillon, dentre tantos e outros eventos e tantas coisas que tu fez. Vamos agora dedicar um tempo, Omar. A gente tem aqui mais uns Perfeito. 8 minutos. Vamos Vamos lá. dedicar um tempo aqui a perguntas, né? O Paulo está perguntando aqui para você falar um pouco mais sobre tracking de câmeras e como isso sinca com a perspectiva do Chroma. Tá. Todos esses sistemas de composição, Oximeter, Pixel Top, Zero Density, eles aceitam diversos tipos de tracking. Existem vários trackings no mercado. O mais baratinho, por exemplo, para você começar, você que está interessado, quer conhecer mais dessa tecnologia, cara, você pode usar os tracks do HTC Vive, por exemplo, os VS Station 2.0, que é o que eu uso aqui para fazer alguns testes. Ele te dá um bom tracking decente para uma produção de baixo custo, e você pode testar um pouco como é que essa tecnologia funciona na tua casa. Outros sistemas mais complexos de tracking são da NCAM, e por aí vai, tem Red Spy, tem outros sistemas de tracking que trabalham de forma diferente, tá? Com câmeras Stereolabs. Então, há N sistemas por aí no mercado. Agora, como que o tracking funciona? O tracking, ele, como eu já tinha comentado anteriormente, ele é fixado na câmera, e essa câmera é real, na câmera real, e a câmera real conversa com a virtual. É basicamente isso. Certo. Omar, e aí tem uma questão, né, da sombra, né, cara? Como é que você... Sim. Que a sombra é um elemento que dá a realidade, né? Que ele te coloca ali naquele mundo, o elemento te ajuda a entender e acreditar que aquilo efetivamente está lá. Como é que você faz para trabalhar a sombra, né, cara? Eu vou me lembrar agora do exemplo do projeto que a gente fez da Venâncio. Como a gente tinha um cenário que ele não tinha uma iluminação, né? Na verdade, um cenário virtual, que não tinha uma iluminação com muito foco de luz, ela era um pouco mais difusa, então a gente optou por uma sombra um pouco mais difusa, o que facilitou um pouco o nosso trabalho também, né? Mas basicamente, como é que é, né, Omar? Você estabelece um degrau, né, um local ali para você colocar os personagens e dali você emula a sombra, como é que é isso? Sim, o que acontece? No caso da Venâncio, como a gente está trabalhando com câmera virtual, a pessoa não podia se mexer nem para frente e para trás. A gente até fez uma sombra difusa justamente para que ele pudesse pelo menos dar um passo para frente ou um passo para trás, e você não perceber que a sombra tinha ficado estranha. Ela ficava parada, fixa, mas não ficava estranho quando a pessoa se movimentava. Acho que a gente conseguiu uma boa solução dentro das limitações que a gente tinha. Né? Exato. Era um cenário pequeno também, entendeu? Era uma situação à vera, né? Ou seja, não estávamos ali com tempo para poder fazer todos os testes possíveis e imaginários, então era isso. Mas basicamente a sombra, a gente tem a mesma opção que a gente tem no Photoshop, por exemplo, de você determinar como aquela sombra é, entendeu? Então, porra, ela tá difusa, ela tá mais dura, ela tá para um lado, para o outro, você consegue também controlar isso. E é óbvio que ela tem que conversar com o fundo, com o cenário que foi criado. Então, se o cenário tem uma sombra, né? Se você criou um cenário que simula algo real, que simula um pôr do sol, que tem sombras muito evidentes, é claro que os personagens também têm que ter uma sombra que se aproxime. Como a gente estava na ocasião que a gente testou, né, que a gente gravou, era um cenário que era basicamente uma grande apresentação, como se fosse uma apresentação do TED, você não tinha sombras tão marcadas. Você tinha basicamente uns borrõezinhos no chão para posicionar a pessoa, né, no local. E aí isso dá a sensação de que ela efetivamente está ali. Está ali, é verdade. É claro que com esse sistema você também pode passar as informações do cenário em termos de coloração para a pessoa também. Todas essas informações. Então, por exemplo, se o cenário, nesse caso que eu mostrei agora, é meio azulado, essa coloração azul você passa para a pessoa que está sendo captada também. E você mistura essas informações. Tudo isso controlado e ajustado.
Fala o teu e-mail aí. E-mail é contato@omarmuro.com. Ou meu site pessoal é www.omar-muro.com. Calma, volta de novo pro site, cara. Ficou complicado. Site www.omar-muro.com. Beleza. Agora ficou claro pra galera, entendeu? Então é o seguinte, gente. Quem tiver uma dúvida, quem quiser buscar essa tecnologia, ela ainda é muito embrionária, da forma como tem feito, né? Gravar com Chrome é algo que tem sido feito desde que o cinema existe, né? Mas gravar dessa forma, com câmera traqueada e tudo mais, era uma coisa restrita aos grandes estúdios de cinema de Hollywood, e hoje é uma tecnologia que está acessível e ela está embrionária e está chegando no mundo todo. Então, o Omar é um cara que está realmente investindo nisso. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer mais, manda um alô para ele, manda um e-mail para o Omar, entra no site dele, entendeu? Dá uma assistida novamente aqui na nossa live e fica atento que iremos divulgar numa próxima live que vai ser um pouco mais detalhada. Então é o seguinte, Omar, queria que você desse uma última mensagem aqui para quem está no audiovisual, quer trabalhar nessa área em especial, né? Que caminho ele deve buscar, né? Como é que alguém que está fora, né, dessa esfera, né, que você está, entendeu? Como é que alguém se aproxima desse conteúdo? Como é que alguém busca informação sobre isso? Certo. Existem alguns canais no YouTube, né? E algumas pessoas, principalmente lá de fora, né? Porque como essa tecnologia é muito recente aqui no Brasil, então você não vai encontrar muita informação interna aqui. Então praticamente todo o material que eu conheço sobre isso está em inglês. Então tem algumas pessoas como Matt Warman, que é um cara que disponibilizou vários vídeos no YouTube de como que ele usa essa tecnologia, utilizando tracking, utilizando câmeras. Certo. Tem um outro cara também, Richard, que também está disponibilizando alguns vídeos. Então na internet, no YouTube, você consegue várias informações, é só colocar produção, Virtual Productions, né? E também canais de Discord, cara. O Discord é um canal onde eu estou conseguindo muita informação de grupos específicos sobre produção virtual, onde a galera fala de tudo ali. Fala do software, tem toda a informação ali. Muito bem, cara. E ó, eu acrescentaria que é o seguinte, para ter um atalhozinho, cara, procura o Omar, que é mais fácil, entendeu? Tem muito conteúdo por aí, o Omar já leu tudo, entendeu? Procura o Omar, que com certeza ele vai dar uma ajuda aí para quem está querendo entrar nesse conteúdo. O Omar vai ser um grande nome aí dessa tecnologia. Gente, um abraço a todos, um abraço para você, Omar. Boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.